Caros amigos, saudações a todos que estão porventura acompanhando este vídeo. Com alegria que me dirijo a vocês. Fui convidado pela equipe de comunicação para partilhar um pouco com vocês uma temática interessante neste tempo em que estamos vivendo, um tempo de exceção, um tempo em que as coisas não são como nós estamos habituados, nós que temos a relação da proximidade tão presente em nós, e agora nos vemos privados desse contato, privados dos momentos celebrativos, que têm uma importância muito grande em nossa vida. A mim foi proposto um tema bastante interessante, ligado ao Evangelho de João, capítulo 2, 11 mais ou menos, a famosa cena das bodas de Caná. Eu, de fato, reconheço que a área bíblica não é muito a minha especialidade para dar, talvez, chaves de leitura mais técnicas. Acho que existem outros profissionais da teologia que talvez possam dar mais argumentos, dar mais ciência, posso dizer assim, sobre o texto bíblico. Mas quero também dar a minha pequena contribuição. A minha área de atuação na teologia é a cristologia, então quero fazer uma abordagem desse tema, deste texto. É um texto muito bonito, muito importante para o cristianismo, o evangelho em si é muito importante, mas esse tem, como tantos outros, tem a sua participação especial nesse nosso universo, né, porque tem um tempero muito bonito, que é a presença da Virgem Maria, que para nós tem uma importância e um lugar muito especial em nossos corações e certamente também no coração de Deus. Para começarmos a falar um pouquinho sobre este texto, sobre essa pérola da nossa fé cristã, vamos ler o texto. E a partir do texto e a partir de alguns elementos que lá estão, vamos dar uma pincelada cristológica neste texto do Evangelho de João, que é tão importante. Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No terceiro dia, celebrava-se um casamento em Caná da Galileia. Aí estava a mãe de Jesus. Jesus e seus discípulos estavam convidados para o casamento. Acabou-se o vinho e a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Respondeu-lhe Jesus: "Que queres de mim, mulher? Ainda não chegou minha hora." A mãe diz aos serventes: "Fazei o que ele vos disser." Havia aí 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, com capacidade de 70 a 100 litros. Jesus lhes disse: "Enchei as talhas de água." Eles as encheram até as bordas. Disse-lhes: "Agora tirai um pouco e levai ao mestre-sala." Eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, sem saber de onde procedia, embora o soubessem os serventes que haviam retirado a água, dirige-se ao noivo e lhe disse: "Todos servem primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão um pouco embriagados, serve o pior. Tu guardaste até agora o melhor vinho." Em Caná da Galileia, Jesus fez este primeiro sinal. Manifestou sua glória aos discípulos, e estes creram nele. Palavra da salvação. Caros amigos, meus irmãos, este texto, como eu disse, é recheado de elementos, e estes elementos apontam para muitas tradições presentes nos textos da Sagrada Escritura. É muito importante nós termos ciência destes elementos, destas tradições, embora o foco, talvez, da nossa conversa seja a importância
da fala muito pequena, mas muito substancial neste texto de Nossa Senhora. No texto e a tradução que eu utilizei, aqui da Bíblia do Peregrino, ela diz: fazei o que vos disser. Em outros lugares, fazei o que ele vos disser, fazei tudo o que ele vos disser. De fato, a tradução torna-se irrelevante no contexto da nossa história, ou desse pequeno recorte da Sagrada Escritura que estamos nos propondo a ler e a entender. Mas tem alguns elementos que são muito importantes serem destacados, além, obviamente, desta participação da Virgem Mãe. Primeiro, nós estamos num ambiente na Galileia. Para aquele povo que tinha uma experiência rural, uma experiência agrícola, né? Aquela região da Palestina, especialmente naquele tempo em que Jesus está conosco, ainda hoje, acredito, teremos que consultar algumas fontes, é muito produtiva, é uma região agrícola que tem uma produção acentuada, ou seja, a terra é mais fértil, a terra produz mais alimentos que possam vir a nutrir. Portanto, é um lugar de bastante circulação. Distante, de certa maneira, do centro ou do epicentro religioso, distante de Jerusalém. Lá eles estão separados uma certa distância geográfica do centro religioso, do poder religioso. Então, a necessidade da prática destes ritos, dessas abluções, ou seja, de lavar partes do corpo, ou de uma experiência religiosa, acontece muito nas casas, como estão distantes lá do templo de Jerusalém, distantes do poder religioso. Então, essas tradições estão muito presentes. Outro ponto importante, uma festa de casamento, no contexto em que nós estamos, no momento histórico que nós estamos, no contexto também rural, onde Jesus está começando, ele passa boa parte do seu ministério na Galileia, ele exerce por bastante tempo o seu ministério na Galileia. Uma festa de casamento tem uma importância, porque é a festa, é a celebração. Não é uma celebração como hoje nós fazemos no matrimônio, em que, na verdade, participamos uma pequena parte desta celebração, o momento religioso, né, a bênção dos noivos, o matrimônio legal na igreja, ou mesmo no âmbito civil, e uma pequena comemoração para alguns convidados. A festa do casamento naquele período tinha uma importância e uma pujança muito grande. Ou seja, era um evento, era um dos maiores eventos em que as famílias tinham a oportunidade de se encontrar e celebrar com o noivo. Então não era algo simples e importante, colocado logo no início do Evangelho de João. O Evangelho de João não é muito longo, mas é num momento crucial, um instante muito importante. E João tem uma linguagem muito própria, ele não chama de milagre, mas fala de sinais. A abertura da vida pública ou dos sinais de Jesus. João quer responder aquela pergunta: quem é Jesus? Né? Quem é este homem? Quem é esse enviado, este filho, este Messias? Quem é Jesus? Essa pergunta está presente no Evangelho de João. E são muitas as respostas que afirmam a divindade, a humanidade, de onde ele vem e qual a sua intenção. Este texto também dá uma resposta de quem é Jesus. Por isso a importância de nós nos atentarmos ao evento em que Jesus está junto com os seus discípulos e também está sua mãe. Uma festa de casamento, um momento de alegria. Para a humanidade, olhando nessa perspectiva, estamos neste momento celebrativo. Para o povo judeu, para os contemporâneos de Jesus, ou para quem fosse o destinatário deste texto, já nos primeiros momentos, já no início deste relato da vida de Jesus, o leitor deveria ter a noção
de que sim, estamos num momento de festa. Estamos celebrando. É um momento celebrativo. Aí nós temos elementos que compõem este texto, né? Vamos tentar falar um pouquinho de cada um dos elementos. Temos as talhas, por exemplo, que são utilizadas na tradição religiosa, também como um momento de purificação. Estão presentes, elas estão lá do lado de fora da casa, né? Nós podemos ler aqui, havia ali 6 talhas para a purificação dos judeus, conforme o texto nos apresenta, lá no versículo 6, segundo esta tradução que eu estou utilizando. Para os ritos de ablução, para a antiga tradição, Jesus lança a mão deste espaço. Olha, então enchem as talhas com água. É preciso fazer esta mudança. Jesus vem para também dar este impulso renovador. Talvez, vamos pensar assim. Como eu disse, não é a minha especialidade a exegese da Sagrada Escritura. Estou pegando alguns elementos para nós compreendermos o contexto geral que o texto nos propõe, o que essa mensagem quer nos apresentar. Reconhecer a pessoa de Jesus. Pois bem, ele usa esses elementos, vê o que está à sua volta. Temos as talhas. Então coloca água. O que era utilizado para a purificação agora torna-se um instrumento nas mãos do Senhor. Veja que agora não é mais os ritos de ablução, ou mesmo não é mais uma antiga tradição, mas Jesus lança a mão disso, deste material que tem aí diante ao seu alcance, para fazer uma obra nova. Então aquela purificação ritual passa a ser uma purificação quando nós cremos e enxergamos ou percebemos a grande alegria que nos está visitando. A alegria da festa do matrimônio, que tinha aquela importância não só ritual, mas uma importância de ser a festa entre as festas, porque celebra o amor, né? Então a purificação que é antiga para participar dessa festa agora passa a ser diferente, embora tenha o mesmo ato em si de livrar da sujeira. A purificação agora é no fato de acreditarmos em Jesus Cristo. Desculpem se eu estou forçando um pouco o texto, mas acho que o foco é importante, nós nos focarmos na pessoa de Jesus quando temos a Sagrada Escritura nas mãos. E temos duas coisas, o vinho novo, que Jesus apresenta, o vinho bom e o vinho ruim. Neste contexto de festa, alguém convidou Jesus. O texto não dá nome aos noivos, nem voz aos noivos. As três únicas pessoas que falam neste texto é Maria, o mestre e aquele que está responsável pela festa, mas não os noivos, nem os familiares. Coisa interessante. Pois bem, mas temos um vinho novo que é dado por Jesus. Uma alegria nova. Vocês imaginam, a festa durava dias. Não ter vinho significa que a alegria que deveria irradiar os corações, inclusive durante o ritual do matrimônio, a própria noiva deveria dizer, olha, que eu possa ser para você a alegria e o amor tal qual o vinho. De repente não tem mais vinho. De repente, se nós formos colocar para a grande alegria ou tristeza que estamos vivendo no tempo atual, de repente nós somos privados das nossas alegrias. De repente nos é tirado, por exemplo, a grande alegria de celebrarmos juntos, de estarmos reunidos, né? E eu falando para o contexto da Legião de Maria, nós não temos mais a possibilidade de rezarmos o rosário juntos, de participarmos das reuniões do presídio. Todas as nossas decisões hoje, muito importantes ou não tão importantes, por vezes são trocadas assim de maneira eletrônica. Hoje falo com vocês pelo computador. Tenho diante de mim, não sei quantas pessoas ou quantos possam vir a assistir este vídeo, e o que vejo é uma tela e a minha própria face. A nossa alegria foi retirada, a alegria do encontro, a alegria da celebração,
a alegria do estar junto, e nós, especialmente nós brasileiros, temos este jeito muito peculiar do abraço, do aperto de mão, da proximidade, da afetividade. Hoje nos foi tirado este vinho. Foi retirado de nós, e em algumas famílias, ainda além de retirar o vinho, teve a tristeza e a dor de ter algum parente que também lhe foi tirado, de ter alguém que amamos que foi retirado de nós. Todas as famílias, mais hora menos hora, serão atingidas por esta tristeza. Falta o vinho. Aí vem a grande sacada, a grande jogada, a grande oportunidade que temos neste momento. Como eu disse, alguns elementos no texto são importantes. E uma fala é bastante importante de ser revisitada neste texto. Sempre se serve o vinho melhor. Primeiro, quando as pessoas já estão embriagadas, quando já se não tem mais a condição de diferenciar um sabor do outro, se serve o vinho menos bom. Na ocasião em que estamos vivendo, pode ser que o vinho bom ainda não tenha sido servido. Pode ser que a alegria, que eu estou comparando o vinho com o encontro, com as relações pessoais, tenha se estragado, tenha se perdido ao longo do nosso avanço, inclusive tecnológico. 20 anos atrás, talvez essa nossa conversa não fosse possível. 30 anos atrás, então, eu duvido muito que conseguíssemos. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, falando com um computador, talvez nem a pior das previsões destes charlatães que querem nos enganar a peso de ouro, poderia imaginar que falamos com uma caixa. Com uma caixa. Uma caixa está diante de mim. Nem sei quantas previsões futuristas nós até mesmo nos filmes vimos, nos relatos, nas famosas ficções científicas. Não sei quais delas já estão se concretizando efetivamente. O caso é que, muito bem, talvez o vinho novo esteja ainda amadurecendo dentro das talhas. Tivemos um espaço de 2000 anos, um espaço entre o evento Jesus, entre o Jesus histórico, este homem que caminhou na Galileia, este homem que hoje nós entendemos ser homem e Deus. Talvez isso seja uma oportunidade que tenhamos de falar sobre cristologia e vermos a beleza do estudo da pessoa de Jesus e como esse homem é fascinante de ser estudado, observado, amado, rezado. Nos aproximamos. Pois bem, talvez não tenhamos tido ainda a oportunidade de provar o vinho, este vinho que Jesus, porque estamos acostumados, estamos descansados. É como os convidados do baile, os convidados dessa festa de casamento. Estavam todos tão despreocupados na sua aparente alegria que não perceberam que a verdadeira alegria os visitava. Talvez estivéssemos nós todos, seres humanos, tão atordoados, estivéssemos tão bêbados nas nossas falsas alegrias e falsas convicções, inclusive falsas convicções religiosas. Quando pensamos, por exemplo, ou quando temos em nós um pensamento que nos separa uns dos outros por causa de um pensamento ou outro na religião. Quando o único objetivo que temos diante da nossa vida é alcançar o dom de experimentar o reino em nós. O que vemos, talvez, seja a oportunidade de provarmos de novo este vinho. Aquele vinho de quem encontrou o seu mestre, e para que a glória do Senhor se manifeste, e para que nós, como diz no final do texto de hoje, possamos crer. E crer de verdade no Senhor.
Todos estavam desatentos, ocupados demais com a sua vida. Agora, um outro elemento do texto. Alguém se atentou. Alguém percebeu que não tinha mais vinhos, que não se tinha mais o vinho da alegria. Aí está a grande percepção de Maria. A Virgem Mãe percebeu que aquela festa ia se transformar numa vergonha se faltasse o vinho. Não sabemos quanto tempo de festa já havia se passado ou quanto de festa se havia ainda de previsão. Todas informações irrelevantes. Nem mesmo quem eram os noivos. Este texto quer dizer uma coisa. Olha, Jesus está aqui para mudar a nossa tristeza em alegria. A única pessoa que talvez tenha compreendido antes de todos foi Maria. E ela exerce um papel que responde exatamente à sua vocação. A primeira vocação de Maria é dizer sim a Deus. É de ser mãe de Jesus. E com o passar do tempo, ela mesma vai reconhecendo, talvez, não quero exagerar, e nem recortar a teologia ou a mariologia de uma maneira que ela não corresponda, mas vamos percebendo que Maria vai encontrando a sua própria vocação de ser mãe da humanidade. Nós vamos ver lá no final do Evangelho de João, Jesus apresentando o discípulo amado a Maria, dizendo: eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Ela vai aprendendo, mediante essa vivência com o filho, a sua vocação de intercessora, de mãe. Eles não têm mais vinho. O que é que eu tenho com isso, mulher? Minha hora não chegou. O Evangelho de João muitas vezes fala da hora e depois dizendo: olha, sabendo que sua hora havia chegado e tendo amado os seus, amou-os até o fim. Ela estava lá, em todas as horas, e reconhece aquele momento como a hora de iniciar os sinais, a hora de colocar em evidência quem é Jesus, quem ele sabe que é, e ela o conhece, porque o gerou no seu ventre. Ela ouviu do anjo quem ele era. Talvez a única que soubesse a resposta à pergunta do Evangelho de João, quem é Jesus, fosse Maria naquele momento. E é importante nós termos consciência de que temos alguém que conhece muito bem a nossa dor humana. Sim, nós temos Jesus, que conhece muito bem a dor humana. Deus não ama o humano porque o criou também, mas Deus ama o humano ainda mais porque o conhece por experiência. Deus só assume a condição humana e se torna humano em Jesus Cristo para conhecer e sentir a própria dor humana, a decepção humana, as amarguras. Embora Deus tenha nos criado assim como somos, Deus quis experimentar. Só pode redimir aquilo que é assumido. Assumindo a nossa humanidade, ele não recria, não reinicia um universo novo, mas transforma esta realidade. Nós somos as talhas que tinham uma função. Estavam cheias de água para purificação. O Senhor muda. As talhas continuam as mesmas, mas por dentro já não tem mais apenas água. Vinho. Um vinho novo. Um vinho que, além de alegrar o coração, como é a função do vinho, ele dá um sabor diferente à vida daqueles que o provam. Cristo é este vinho que, apesar da humanidade continuar com a sua aparência, da humanidade continuar com a sua limitação, ela é mudada por dentro. Maria faz essa experiência de mudança de uma humanidade nova no momento que diz sim a Deus. Por uma especial eleição, por merecimento, tão humana quanto nós. Mas soube encontrar graça diante de Deus. Isso lhe rende o título de intercessora. Interceder, no fundo, tem este sentido de falar junto, de ser talvez capaz de perceber
a limitação do outro e dar uma mão para que ela também possa chegar neste mesmo patamar de dignidade humana. Meus caros amigos, tem muitas coisas que nós, dentro deste texto, poderíamos aprofundar, mas gostaria de reforçar algumas coisas que acredito eu serem bastante importantes quando se trata de um texto da Sagrada Escritura, especialmente quando temos esses elementos. A festa de casamento é a grande celebração. Jesus tem esse amor esponsal pela humanidade, porque assume a humanidade. A Trindade tem este amor esponsal. Nós estamos no período pascal, encerrando o tempo pascal deste ano de 2020, e provavelmente, eu não sei bem quando vocês vão ver este vídeo, mas estamos ainda no tempo pascal, mas vivemos esta grande celebração, este matrimônio, esta grande alegria, né? O matrimônio é esta grande celebração entre a Trindade, que faz um movimento criador, portanto nós nascemos de lá, e depois faz este movimento de reencontro a partir da encarnação de Jesus no meio da humanidade, e depois da ascensão de Jesus ao céu, levando consigo a humanidade inteira. Nós temos o vinho novo, que é a grande alegria, esta oportunidade que nós estamos vivendo agora de olhar para um mundo com outros olhos, de olhar para a nossa realidade com um olhar diferente. Se nós não sairmos desta desgraça que se abate sobre nós diferentes, não terá valido a pena a nossa vida. Temos sim que fazer um esforço para vivermos melhor estes valores cristãos que nós temos e que ajudaram a construir a nossa vida. E um outro ponto, a importância do papel de Maria no projeto da salvação de Deus, né? Eu diria que até o papel importante da humanidade no projeto de salvação de Deus. Deus pode resolver as coisas a seu modo, de outro modo, né? O seu modo é esse que nós estamos vivendo. Poderia resolver as coisas de outro modo. Um estalar de dedos, uma intenção, uma palavra de Deus, uma ordem de Deus, faça-se, tudo foi feito. Uma palavra de Deus. Outra palavra de Deus poderia refazer tudo. E de fato, a palavra encarnada no seio de Maria mudou toda a nossa história. Apresentou a nós uma realidade nova, diferente, transformadora. Cabe a nós, irmãos e irmãs, sermos capazes de reconhecermos esta bondade de Deus, de reconhecermos este dom que Deus nos oferece e abraçarmos uma vida nova, uma vida transformada a partir daquilo que Ele quer nos ensinar como proposta de salvação. Deus poderia fazer de outra forma, mas Ele quis contar conosco. Ele quis contar com a humanidade. Maria representa também esta humanidade que colabora com Deus no seu projeto. Deus, na sua imensa bondade, na sua generosidade, possa enriquecer as vossas vidas de graça e bênção, e que nós, como Maria, saibamos encontrar graça diante de Deus. Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.